Hello World, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Feature Toggle. Bom, as Feature Toggles, elas também são conhecidas como Feature Flag, Feature Bits e até mesmo Feature Flippers. Então, toda vez que você ouvir esses nomes, Feature Toggle, Flag, Bits ou Flippers, o contexto é o mesmo. Estamos falando do mesmo assunto, logo pode entender como Feature Toggle e o mais comum é que você ouça Feature Toggle ou então Feature Flag. É muito comum ouvir esses dois nomes quando nós estamos relacionando termos a este assunto. Bom, continuando então. Para que servem os Feature Toggles ou os Feature Flags? Eles possibilitam, uma certa forma, uma maneira da gente alterar o comportamento do software sem a gente alterar o código em si. Poxa, mas como assim? Como que eu consigo alterar o comportamento do software sem alterar o código? A ideia que a gente pode imaginar para entender o conceito das feature toggles é mais ou menos como se fosse um interruptor de uma lâmpada. Assim, se a gente vê aqui como o nosso amigo Homer está nos mostrando nesse exemplo, a gente liga ou desliga uma lâmpada através do interruptor. E da mesma maneira, a gente vai ligar ou desligar a toggle, ou a feature, melhor dizendo, através dessa feature toggle ou feature flag. Portanto, a gente não tem que alterar o código para a gente causar essa mudança no comportamento. A gente apenas altera a feature toggle e o nosso código ou o nosso comportamento do software ele vai ser alterado. Bom, se a gente for pensar no exemplo de uma nova feature subindo para a produção sem a utilização de feature toggle. Vamos imaginar esse cenário. Eu tenho uma feature, quero publicá-la em produção e por algum motivo eu tive um problema, tive algum bug ou alguém não gostou de algum detalhe, eu preciso fazer com que essa feature saia de produção. Sem a utilização de feature toggle, normalmente o que nós precisamos fazer? Fazer um rollback naquela versão, o que não é algo tão interessante, talvez gerar um patch de correção, dependendo da forma como a sua aplicação estiver sendo distribuída, o que também talvez não vai ser muito interessante. Logo a partir daqui a gente já começa a entender os cenários onde a feature toggle seria importante ou seria interessante a sua utilização. Então, se eu tenho um contexto onde eu vou fazer essa publicação dessa versão desse sistema sem a feature toggle e eu preciso fazer um rollback, preciso fazer um patch de correção, a gente normalmente perde muito tempo com isso e não consegue fazer uma entrega de deploy contínuo sem grandes esforços. As coisas ficam meio difíceis de fazer, normalmente tem muito atrito nesse processo. Mas, se a gente pensar no mesmo cenário, no mesmo contexto, mas com a utilização de feature toggle, o que aconteceria? Se eu publiquei uma nova feature em produção e por algum motivo alguém quer que eu tire aquilo de produção, eu não precisaria ir lá e fazer um rollback ou então publicar uma nova versão. Eu simplesmente faria o quê? Desligar a toggle. Fui lá no meu interruptor, desliguei a lâmpada, pronto. Aquela feature não está mais disponível para o meu usuário utilizá-la. Então é de uma maneira bem mais simples, bem mais fluida, com a possibilidade de ser bem mais rápido no deploy e na retirada ou inserção de novas features em produção. Bom, onde que a gente vai armazenar então essas feature toggles? Agora que a gente entendeu o conceito, como que funciona, eu sei então que eu preciso ter alguma variável, algo assim, que vai armazenar esse valor, que até então, pelo que nós vimos, é um valor booleano, true ou falso, e o meu código tem que ir lá ler esse valor para saber se ele está true ou se ele está falso e aplicar algum comportamento. Bom, para a gente armazenar essas feature toggles, é comum a utilização de algum sistema de gerenciamento para essas feature toggles. E aí no mercado nós temos alguns, como por exemplo LaunchDarkly, ConfigCat ou CloudBees Feature Flags, entre outros. Mas você não é obrigatório
que você não precisa obrigatoriamente, melhor dizendo, você utilizar esses sistemas. Você pode criar o seu mecanismo de gestão de feature toggles e você pode inclusive utilizar outras ferramentas. O importante é que essas ferramentas estejam disponíveis e sejam capazes de aguentar um grande número de requisição, porque dependendo do contexto da sua aplicação, você pode precisar ler a mesma feature várias vezes em vários momentos. Então é importante a gente lembrar disso. Como que ficaria então o nosso código-fonte? Nesse exemplo de inserir uma nova feature em produção, basicamente eu teria que colocar um if. Depois que eu fui lá, configurei a minha feature toggle e já li o valor, eu sei que esse valor é true ou false. Logo, se eu coloco um if, se a feature toggle new feature estiver verdadeira, eu faço um run nessa new feature. Posso pensar num outro cenário também, que seria de um algoritmo, por exemplo, que já existe uma feature que você foi lá, deu manutenção, alterou alguma coisa. O que nós poderíamos fazer nesse cenário? Nós poderíamos deixar intacto aquela feature na versão anterior e criar uma nova versão para aquela alteração que nós fizemos. E aí, nesse contexto, colocar um else a mais. Então nós vamos ter o if, se a nossa feature toggle new algorithm for true, eu rodo essa nova feature com o novo algoritmo. Se não, eu deixo o algoritmo já pré-existente que estava no ar antes e que estava funcionando corretamente. Isso também é uma forma da gente talvez implementar para quando você precisar fazer um refactoring no seu código, por exemplo. Você pode pensar na utilização dessas feature toggles para outros cenários também. Bom, coisas importantíssimas. Eu coloquei importante, mas eu vou até ressaltar como importantíssimas. Primeiro, lembre-se de retirar os feature toggles. É muito comum, às vezes, a gente esquecer e vai lá, coloca esses ifs a mais no código, faz a configuração de novas feature toggles e depois não remove. Então é importante talvez criar uma dívida técnica, alguma coisa que vai entrar no seu backlog para que no futuro você se lembre de remover isso e deixar o seu código o mais limpo possível, o mais legível possível. Além disso, é importante também fazer bem a gestão dessas feature toggles. Além do código, é importante a gente ir lá no nosso repositório de toggles e remover essas toggles que não são mais utilizadas, para que daqui a um mês, 5 meses ou anos que estivermos trabalhando com isso, o nosso repositório não ficar com várias features lá que não são mais utilizadas. Um outro ponto importantíssimo é o assunto de feature toggles é extenso, pessoal. Aqui foi apenas uma introdução. O meu objetivo foi tentar falar do foco principal, da funcionalidade principal da ideia de feature toggles, mas ele é um assunto extenso que envolve outros tipos de aspectos, outros tipos de toggles. E para isso, para que você consiga se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que você leia esse artigo do site do Martin Fowler. É um artigo muito interessante, bem completo sobre feature toggles. Ele foi escrito lá em 2017 pelo Pete Hodgson. Confesso que eu não sei se a pronúncia do nome desse nosso amigo está certa, mas vale a pena você dar uma lida nesse artigo. Ele é bem completo, como eu disse, e vai trazer um ponto de vista mais abrangente desse assunto que é tão legal, tão interessante. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo tempo que você ficou aqui comigo. Fique à vontade para deixar seu comentário, fazer alguma crítica, adicionar algum ponto para a gente conseguir aprender mais. O objetivo aqui realmente é com que a gente aprenda e que a gente consiga ser melhores desenvolvedores. Um abraço para todos, espero que vocês fiquem bem.